Começa agora mais um Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. ESAG recebe premiação no 8º Encontro de Extensão da UDESC. Planejamento público em municípios catarinenses é participativo? Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando a partir de agora mais um programa Nas Entrelinhas. Samanta, em que endereço os ouvintes podem fazer contato conosco? Bom dia, Enio. Quem quiser fazer um contato direto, o e-mail é nasentrelinhas.exag@gmail.com. Enio, o programa hoje vai ter várias discussões. Quem são os nossos convidados? Teremos a discussão sobre o encontro de extensão ocorrido em Lages, realizado pela UDESC. Teremos a participação da bolsista do LASP, a Tailine Pereira, que trabalhou conosco durante este ano. Teremos a participação do professor Valério Tornes e teremos a participação da aluna Maria Aparecida Neto da Cruz. Excelente. O encontro de Lages envolveu toda a UDESC, correto, Tailine? Isso, o encontro de Lages ocorreu dias 8 e 9 de novembro, em Lages, no Centro de Ciências Agroveterinárias no CAV. E foram cerca de apresentações de 200 projetos, contando com a participação de 400 pessoas. Dentre elas da UDESC e também de outras instituições. Essas alunos e professores. Alunos e professores. Certo. Todos os centros apresentaram projetos de extensão. Todos os centros apresentaram alguns projetos, alguns sendo classificados como o LASP, né, que foi classificado em terceiro lugar na posição de educação, que era a área que o LASP foi colocado de educação. E também teve em primeiro lugar o ESAG Comunidade, que é coordenado pelo professor Daniel Pinheiro. Quantas áreas eram? As apresentações foram divididas em 8 áreas, que eram comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Excelente. E esses 2 projetos da ESAG que foram aprovados, do que eles tratam? Então, o LASP faz sua apresentação, né, expondo alguns dos seus projetos, que tem, dentre eles, o Formação Cidadã, o multiplicador de conhecimento e o administrador público na sociedade. Tu estás falando especificamente do LASP, né? Do LASP. Ok. E o ESAG Comunidade do Daniel, tem alguma ideia mais interessante assim do trabalho? O que eles apresentaram? O que te chamou a atenção? O trabalho do professor Daniel tratou sobre a questão ambiental e envolvimento comunitário, especificamente na comunidade de Ratones. Tá. Esse trabalho está vinculado à disciplina dele, não tá? De desenvolvimento comunitário? Está vinculado à disciplina, portanto, foi um projeto bem exitoso que ele realizou. Não, eu estou perguntando isso para aproveitar que agora, dia 24, que eu estou sabendo, ele vai fazer uma atividade com a turma dele, que é uma trilha em Ratones, né? Nesse sentido. Então, quer dizer, parece que o projeto, pelo visto, ele tem uma continuidade, ele não se encerrou no que foi apresentado em Lages. E para nós foi interessante, para nós da ESAG, a gente conseguiu uma premiação na área da educação, que não é o nosso foco. Esse foi o lance interessante. E também foi interessante que não fomos com essa intenção, né? Fomos mais para apresentar o projeto, o LASP, de todas as coisas então, que estamos fazendo. Deixa eu ver se eu entendi. Lá, eles que colocavam em áreas específicas os projetos. Isso. Ou quem apresentava o projeto, colocava numa categoria, na verdade? Não, eles já foram divididos por categorias. Tá. E daí tivemos uma banca, né, com professores de outros... Com vários critérios. Com vários critérios, Ah, entendi. Isso. Tá, então daí Eu gostaria, Tailine, que você falasse um pouquinho mais sobre o LASP, exatamente do que era esse projeto de extensão. O que é esse projeto? O LASP, ele está ligado aos 3 projetos, né, que eu já citei antes. E lá em Lages nós apresentamos vários pontos que a gente apresenta dentro do LASP, que foi a fonte de especialistas, o Conexão Pública, o blog do LASP, o jornal do LASP, a pesquisa com os egressos. Então, a apresentação foi em base teórica de todos os nossos projetos até agora. E o LASP vai continuar no ano que vem? Com certeza. Bom, Nas Entrelinhas faz parte do LASP. Nas Entrelinhas faz parte do LASP. Continuamos ano que vem, pretendemos. E mais um detalhe que o professor Valério, que está aqui presente, também integra esse projeto de extensão, o LASP. Tudo bem, tudo bom, professor Enio, professora Samanta, um bom dia a todos. Dentro do LASP nós temos um projeto que se chama Multiplicadores do Conhecimento. É um projeto que ele nasceu a partir de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e que hoje tem uma ação muito interessante, muito bacana, junto aos conselhos locais de saúde. Para nós termos uma ideia do que isso possa significar,
Florianópolis tem em todo o seu território 50 unidades locais de saúde, 50 postos de saúde. Cada unidade dessa, por força da legislação relacionada à saúde, tem um conselho que reúne representantes da unidade de saúde, médicos, enfermeiros, agentes de saúde e representantes da comunidade. E a ESAG está contribuindo com o desenvolvimento dessa estrutura, organizando o planejamento desses conselhos locais. Atualmente tem cerca de 15 conselhos já com seus planos elaborados. Então isso provavelmente no futuro vai agregar qualidade à saúde das comunidades em Florianópolis, esperamos nós. Professor Valério, esse pode ser um exemplo de planejamento público? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, o tema planejamento público é um tema que cada vez mais vai se fortalecer a nível de país, né? Depois da Constituição de 88, a participação, o planejamento, a necessidade do planejamento público e a participação da sociedade no planejamento, ela virou um preceito constitucional, né? Com o objetivo de promover a cidadania no Brasil. Em diversas políticas públicas federais, como a saúde, a educação e várias outras, nós temos um sistema, o que se chama Sistema Nacional. Então, a gente tem o Sistema Nacional de Saúde, onde a gente encontra um fundo, um conselho e um plano. Então, existe o Conselho Nacional de Saúde, o Plano Nacional de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde. Essa mesma estrutura se rebate nos estados, com conselhos, fundos e planos estaduais, nos municípios, com conselhos, fundos e planos, e em alguns municípios como o de Florianópolis, isso vai para o nível das comunidades, onde a gente já tem um conselho local e um plano local de saúde para cada comunidade. Isso eu acho que dá um novo sentido à ideia de planejamento no Brasil. Isso a gente verifica na saúde, na educação, no meio ambiente, na habitação, no trabalho e renda, nas diversas áreas onde a gente tem políticas públicas importantes. Na ESAG você dá uma disciplina com este nome, é isso? Nós temos uma disciplina no quarto termo, né, na quarta fase do quarto semestre do curso, que chama Planejamento Público, né, onde nós trabalhamos um pouco a questão de métodos de planejamento, né, e sobretudo métodos de planejamento que trabalhem com enfoque participativo, com enfoque de participação social, e conhecemos, né, melhor alguns mecanismos, algumas dessas ferramentas de planejamento público. Também a nossa convidada Maria Aparecida Neto, que já foi tua aluna, certo, Valério? Já certo. E também está fazendo algumas atividades relacionadas a planejamento público. O que tu poderia trazer para nós de informação mais relevante? Bom dia a todos. No decorrer da disciplina de planejamento público, a gente escreveu um artigo que fala sobre os instrumentos de planejamento público, e um deles é o que o professor Valério acabou de falar, que é o plano setorizado para cada área, saúde, educação, habitação. E a gente, dentro da internet, o que estava disponível, a gente tentou buscar esses planos e ver se eles tinham uma consistência, ver se eles estavam adequados ao que a gente vinha aprendendo na disciplina, se eram participativos, como que era a forma que acontecia isso. A gente pegou de algumas cidades, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, e tentou comparar e ver o que um tinha de bom, o que outro tinha de bom. No decorrer do trabalho, a gente viu que há uma grande tentativa, e até pela obrigação de eles fazerem, né, de que isso aconteça, mas, na verdade, eles têm muitos problemas com definição de metas, indicadores e o acompanhamento disso. Porque até eles tem um documento planejado e projetado, mas não tem um acompanhamento disso. Você, nesse teu artigo, você tenta responder uma questão, ou seja, se o planejamento público ele é efetivamente participativo ou não? Em alguns casos, em algumas áreas, a gente até viu que sim. A cidade de Chapecó utilizou um planejamento mais participativo na área da educação, com entrevistas, mais a parte consultiva da população. Mas em alguns outros casos, por exemplo, em Florianópolis, a gente tem um plano de habitação que pelo que a gente conseguiu visualizar, foi uma empresa, uma consultoria que veio e fez e sem muita participação. Então, assim, é complicado a gente achar que um plano de habitação pode sair perfeito
sem ter a participação de quem é envolvido realmente. O que é essa participação, efetivamente? Na verdade, são vários níveis de participação, né? Se já começar a ter uma participação consultando as pessoas do que realmente elas querem, do que realmente elas precisam, tu já vai conseguir seguir um caminho mais adequado para a população, assim. A gente sabe que a população cada vez tem mais expectativas, mas se a gente conseguir atender ao básico e ao principal delas, é através desses planos que a gente tem que estar descrevendo e acompanhando. A participação, professor Valério, como é que ela poderia ser incentivada mais? E ela é efetivamente o caminho para encontrar soluções para a administração pública? Eu vou um pouco antes, né? O adjetivo participativo, na verdade, é algo que está virando moda, né? Tudo é plano participativo. É plano diretor participativo, é plano de educação, plano de habitação participativo. E nós, enquanto população, ainda achamos que isso é uma benesse do poder público. O prefeito é bonzinho, né? O secretário é bonzinho, então ele vai permitir, ele vai abrir as portas para que a sociedade, que os cidadãos possam participar. Na verdade, isso é uma inversão de juízo. Na verdade, a Constituição Brasileira de 88, ela, ao mesmo tempo que ela consolidou o nosso viés de democracia representativa, ela consolidou um outro viés que é o da democracia participativa, né? E na prática ela disse que tudo aquilo que for de interesse público exige a gestão democrática, a participação dos cidadãos. Então, hoje o que se faz em termos de participação ainda é um arremedo, né? Porque a Constituição, ao introduzir esse preceito, ela disse o seguinte: distribua-se poder. Porque a partir do momento que eu abro mão de decidir sozinho, né, e coloco isso para a sociedade, na prática eu estou transferindo poder à sociedade. E esse desculpa, professor, esse é um parto que nem sempre é muito tranquilo de ser realizado, sem traumas. Então acho que nós vivemos esse momento na sociedade brasileira, um momento de aprender a participar e aprender a distribuir poder. E nesse parto, as pessoas querem assumir esse lugar de poder? O que vocês avaliam da experiência de vocês trabalhando com esse tema, professor? Eu não conheço ninguém que, ao sentir o gosto do poder, não tenha gostado dele. Porque isso implica numa certa responsabilidade, né? Quer dizer, eu vou participar efetivamente, eu vou estar ajudando a distribuir recursos que são escassos, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter uma outra ação, eu vou ter trabalho no momento em que eu assumo esse poder. A avaliação de vocês é que as pessoas hoje são responsáveis nesse processo. Eu diria que nós estamos num processo de aprendizado, né? A democracia brasileira está se fortalecendo, ela é muito jovem, é uma criancinha em termos históricos. Eu não sei, 20 anos, será que já não deu para sair da puberdade? Isso é muito pouco. Em termos históricos, nós vamos levar 2, 3, 4, 5, 10 gerações até nós nos amadurecermos enquanto uma sociedade... Professor, eu tenho esperança das coisas melhorarem um pouco antes. Eu tenho esperança que a gente melhore, tenho certeza que nós melhoramos cada dia um pouquinho mais. Mas se nós não tivermos essa perspectiva histórica, a gente se frustra a cada nova tentativa, a cada conquista, não. Não, a gente avança. Hoje, o Brasil é uma sociedade muito melhor hoje do que era ontem, a semana passada, e muito melhor do que era 10, 20 anos atrás. Mas se a gente for pensar, a ideia de democracia é recente, na verdade, né? Nós estamos há 30, depois de 88, se a gente tiver esse marco, nós estamos há 24 anos praticando uma democracia, isso é nada em termos históricos. Nós já evoluímos muito já. Eu queria perguntar para Maria Aparecida, os planos setoriais, essa é uma divisão técnica dentro desse planejamento participativo. Como é que se poderia entender a ideia dos planos setoriais? É legislação, todos os municípios têm que ter, como o professor Valério falou, essa parte de setorizar o planejamento, né? E daí eles constituem o plano municipal de saúde, plano municipal de educação. Na verdade, dentro do que foi pesquisado, a saúde tem bastante... ela tem mais credibilidade, assim, ela tem um manual que instrui os municípios de como fazer o planejamento, de como deve ser formalizado o documento. Os outros nem tanto. Cultura a gente não encontrou quase nada, é muito frágil ainda, né? Setores mais fortes, como educação e saúde, que são muito mais visados, também a gente consegue perceber que isso é mais ativo, assim, as pessoas buscam isso. Possivelmente porque cobram mais, porque saúde, educação, segurança é muito mais cobrado
do que cultura, habitação, mas é um crescimento, assim. A professora até tinha falado sobre a parte de as pessoas estarem preparadas. Isso também a gente viu, que as pessoas, elas querem participar, mas elas não se estimulam a participar, né? As assembleias, a gente tem assembleia para aprovação de orçamento, as pessoas não participam. Tem horário, tem tudo, mas assim, as pessoas ainda não estão preparadas à participação. Ok, acho que a temática é interessante e tem que continuar essa discussão, mas o tempo do nosso programa está esgotado. Agradecemos a presença do professor Valério, da Maria Aparecida, da Tailine. Foi muito bom, né, Samanta? Excelente. Bom, e fica o chamado para as pessoas assumirem efetivamente esse lugar de poder, não é mesmo? E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço.